Hoje nós podemos dizer, como disse o servo do passado: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, que significa pedra de socorro ou pedra de ajuda. Ebenezer é o nome dado a uma pedra memorial erigida por Samuel para marcar o local onde Deus ajudou a Israel a derrotar os filisteus ao norte de Jerusalém. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7:12. Irmãos, é com grande alegria que nós comunicamos que a partir do segundo domingo do mês de agosto, dia 9/8, nós estaremos retornando aos nossos cultos presenciais. Para isso, nós apresentaremos um protocolo de retorno das atividades da PIPQ, Primeira Igreja Presbiteriana em Queimados. Primeira fase: dinâmica de funcionamento, utilização de 30% da capacidade do templo, medição de temperatura na entrada das dependências da igreja, exigência do uso obrigatório de máscaras, distanciamento de 2 metros entre as pessoas e a higienização com álcool em gel ao entrar e sair dos espaços religiosos. Orientamos que cada pessoa leve de casa sua garrafinha com água. Dinâmica de funcionamento: duração dos cultos de no máximo 60 minutos, com divisão por faixa etária. Cultos presenciais somente aos domingos. Culto matutino de 9 às 10 horas da manhã. Participação das pessoas com idade igual ou acima de 50 anos. Culto vespertino, pessoas com menos de 50 anos. Horário de 19 às 20 horas. O templo ficará o mais arejado possível e será higienizado ao final dos cultos. Cultos públicos. Será apresentado no período de prelúdio um vídeo com boas-vindas e orientações sobre as medidas preventivas adotadas para todas as dependências da igreja. Os irmãos irão acompanhar os louvores utilizando máscaras. Os pregadores e dirigentes não irão cumprimentar os irmãos ao final dos cultos, como de costume. Observações finais: deveremos também evitar aglomerações antes e após os cultos e também reuniões em salas da igreja por parte de sociedades, diretorias e ministérios. Pessoas dos grupos de maior risco ou que tenham sintomas de gripe são orientadas a participarem apenas virtualmente das celebrações, não podendo estar presentes nos locais físicos. Também devem permanecer em casa pessoas que apresentam sintomas gripais, febre e que testaram positivo para o Covid-19, observando o período de quarentena de 14 dias, ou que tiveram contato com alguém contaminado, observando o período
de 14 dias. Nessa primeira fase de flexibilização, não retornaremos com as reuniões presenciais das sociedades internas, ministérios de casais e EBD. Os cultos semanais continuarão sendo transmitidos online. Nesse período, recomendamos que as crianças, para a segurança delas e dos demais presentes, não devem ser levadas ao templo. Irmãos, estamos alegres porque até aqui nos ajudou o Senhor. A paz, eis que é chegado o dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é o Rei, só o Senhor é misericordioso. Que nós possamos hoje declarar, bendizer e dizer que só Tu és Senhor, só Teu é o reino, só Teu é o amor infinito por todos nós. Nesse amarão, os povos se curvam, as ruas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és dizer que Tu és o Senhor. Se abrem,
vai, povo? 100%. 100% alvos da graça, da misericórdia, do amor de Deus em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma quinta-feira e já com grande alegria, né? Porque quinta-feira passada nós estávamos vivendo, né, a expectativa de retomarmos os trabalhos presenciais ali no templo da nossa igreja. E hoje nós já estamos experimentando, né, da alegria, da satisfação de termos retornado e termos retornado bem, debaixo das bênçãos do nosso Deus. Foi bom poder rever alguns irmãos que ali estiveram conosco, tanto no culto pela manhã, quanto também no culto vespertino. Satisfação mesmo, sabe? Como tudo tem se feito novo, esse retorno também, né, ele traz em si essa questão, né? Porque nunca a igreja ficou fechada por tanto tempo. Depois de 4 meses, nós retomamos o trabalho. E ainda assim, né, com todos os cuidados que se fazem necessários, por conta de sabermos que ainda estamos vivendo pandemia, principalmente no Brasil, né? Os números são ainda alarmantes com respeito ao Covid-19, tanto o número de casos como de infectados, como também o número de óbitos. Bom, a gente já poderia ter voltado, inclusive essa mensagem poderia estar sendo gravada na igreja, né, para que você pudesse ter acesso, mas eu achei interessante a gente continuar por aqui, para que todos possam perceber que nós estamos num momento de transição. Isso também nos ajuda a entendermos que ainda estamos vivendo num momento de pandemia. Por isso nós precisamos ainda de observarmos certos cuidados para com a nossa saúde. Nós estamos retomando as atividades, mas não deixe de usar a sua máscara, não deixe de usar o álcool em gel e só saia de casa se for verdadeiramente necessário, porque ainda estamos vivendo esse momento de pandemia. O pastor diz isso não é para alarmar ninguém, é simplesmente para mostrar que esse é um período de transição, não é? Então ainda se faz necessário muito cuidado, muito cuidado. Por isso, vamos continuar aqui ainda, né, por um tempo, na mesa da minha casa, da minha sala, para falar contigo, e aos domingos ali, com todos os cuidados e observando o protocolo que foi criado por nós, esse protocolo, e colocamos em prática no domingo. Eu quero agradecer a todo mundo que compareceu, porque assim os irmãos se comportaram de uma maneira exemplar, entenderam e ali estiveram e colaboraram para que tudo concorresse de forma a experimentarmos um domingo de paz, um domingo de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. É isso que ficou em destaque, né? Irmãos, isso fala muito sobre a nossa maturidade, né? A maturidade da igreja. Uma igreja que tem caminhado bem. Me lembro que logo que cheguei para pastorear a igreja, há 12 anos atrás, nós colocamos ali, né, para o conselho acatou, e nós imediatamente colocamos em prática a nossa visão ministerial acerca da igreja. A gente entende que a igreja ela precisa de fundamentos, e esse fundamento é a própria palavra de Deus, né? A igreja precisa se orientar a partir da palavra, que é a nossa bússola. E eu digo tudo isso para afirmar que a nossa visão ministerial do pastor, nós destacamos 4 pontos, né? Então, a igreja é sustentada por um quadrilátero. O que é um quadrilátero? É uma posição estratégica que se apoia sobre 4 elementos fortificados. Então, há um quadrilátero que sustenta o trabalho da igreja, né?
dentro dessa visão nossa, visão baseada nas Sagradas Escrituras, porque os 4 pontos que nós trabalhamos e temos trabalhado ao longo desses anos, né, de uma maneira que fica muito evidente para a igreja e de outras que não fica tão evidente assim, mas esses 4 pontos acabam por nortear tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós temos realizado, né? Esses 4 pontos são baseados fundamentalmente na palavra do Senhor, de modo geral, mas de maneira específica na grande comissão, onde Jesus Cristo nos comissiona como igreja para pregarmos o Evangelho, para evangelizarmos, mas também para discipularmos aqueles que são evangelizados, né? Buscarmos o amadurecimento espiritual a partir da comunhão. E aí entra, né, o grande mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esses são os fundamentos, né? Da onde esses 4 pontos, esses 4 pilares, eles são erguidos. E aí é bom, né? A propósito, eu estou aqui com a nossa companheira aqui ao longo desses anos, né? A minha caneca com água, e aqui traz a logotipo da igreja, né? Essa é específica ali do nosso trabalho local, a PIPQ, um sonho de igreja, que é o nosso lema, né? E aí você vai observar que esse símbolo fala sobre esses 4 pontos, esses 4 pilares, esse quadrilátero de sustentação do trabalho. Você vai observar aqui que aqui nós temos bonequinhos entrelaçados, né, com as mãos dadas, e aí você vai observar que cada um tem uma cor, e se você observar, cada ponto desse é a cabeça, né, de um desses bonequinhos, que são símbolos da igreja, né, da nossa comunhão, né, e por trás, lógico, a base doutrinária e teológica da denominação que nós pertencemos, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Que remonta lá à Reforma, então, e também um trabalho muito bem estabelecido no nosso país, e isso fica muito claro aqui também na nossa logo, como pano de fundo, né? Da onde tudo isso parte. Eu gostaria de dizer que cada bonequinho tem uma cor e cada cor simboliza um desses pontos. Você vai ver aqui, ó, o azul, né, o símbolo do evangelismo. Evangelização é um ponto fundamental, baseado lá na grande comissão. O vermelho, né, que é o discipulado. Ele simboliza o discipulado. É preciso discipular, é preciso ensinar, é preciso que aquele que é evangelizado seja trabalhado. Foi assim que Jesus fez. E na grande comissão, ele também nos deixa, não é, essa responsabilidade. O amarelinho é a comunhão dos santos, que é fundamental. E, por fim, o verde, que é o amadurecimento espiritual. A igreja precisa amadurecer. E assim a gente tem trabalhado, né? O trabalho da igreja, ele tem sido feito a partir desses 4 pontos. Tudo que nós fazemos com o objetivo de alcançarmos, né, sucesso a partir desses 4 pontos. E esses 4 pontos, eles trabalham concomitantemente, sabe? Trabalham juntos. Enquanto a gente evangeliza, a gente como igreja também discipula. Enquanto a gente evangeliza e discipula, a gente experimenta a comunhão dos santos. Enquanto isso, também vamos amadurecendo, né? Amadurecendo. Irmãos, a palavra do Senhor, e eu quero dividir contigo lá em Efésios, no capítulo 3, nós vamos ler a partir do capítulo 4 de Efésios, nós vamos ler a partir do verso 4 e vamos até o verso 6. Diz assim: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos.
Oremos. Senhor nosso Deus, agora nesse instante, meu Pai, que nós acabamos de ler a Tua palavra, nós queremos te pedir que Tu nos abençoe, que nós possamos, ó Pai, iluminados pelo Teu Espírito Santo, aprendemos mais de Ti. É a oração que nós fazemos e em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Irmãos, portanto, por que o pastor faz essa introdução? Por que eu faço essa introdução? Eu faço essa introdução para mostrar para os irmãos que a igreja não pode abrir mão de nenhum desses pontos, né, para funcionar bem. A igreja, ela evangeliza, mas ela também cuida do discipulado. Essa igreja que cuida do discipulado é uma igreja que ela cultiva, né, laços de comunhão, de afeto, e isso é fundamental para a vida da igreja. Paulo sempre falou sobre isso, né? Em todos os seus escritos ele deixa bem claro a importância de nós nos percebermos como um corpo, uma unidade. E aí o tema da mensagem dessa noite é quão bom, quão bom. Foi o sentimento que nos tomou domingo passado, né? Depois de tanto tempo separados, estávamos ali. E aí o sentimento no nosso coração era esse, de grande satisfação, quão bom, né? E aí não tem como a gente não lembrar da expressão do salmista, lá no Salmo 133, no versículo 1, quão bom, quão maravilhoso é que vivam em união os irmãos. É verdade, essa satisfação, esse prazer, foi isso que a gente sentiu lá domingo, né? Quão bom, quão bom. Quão bom nos percebemos em Cristo Jesus. Sabe, eu fiz a introdução aqui, mostrei, né, os 4 pontos para falar sobre a importância do bonequinho amarelo, né, aqui da nossa logo, né, que representa a comunhão dos santos. Como nós temos trabalhado isso na igreja, né, no nosso café da comunhão aos segundos domingos, né, que é domingo de ceia, né, e ali a gente, em torno de uma mesa baseada no amor, né, nós estamos sempre reunidos. E como é bom, cada domingo uma festa, uma celebração, uma alegria, né, de estarmos ali. Nós temos o momento do café da comunhão, e esse café da comunhão se repete, né, todas as vezes que nos reunimos ali, às terças, às quintas, domingos também, à noite. Isso para nós é motivo de satisfação, de prazer, porque ao longo de todos esses anos que nós estamos ali, quando nós colocamos isso, né, na pauta para que fosse realizado, nós ouvimos algumas pessoas dizerem assim, como sempre, né? Isso começa muito bem, daqui a pouco isso esfria, daqui a pouco isso acaba, ninguém lembra mais. Não é verdade. Já são quase 12 anos caminhando, né? E esses trabalhos estão muito bem estabelecidos. Hoje ninguém vai embora para casa correndo, ninguém sai dali correndo, né? Nós não nos encontramos apenas ali na hora do culto, chegando atrasado e saindo correndo depois que termina. Não, nós ficamos mais um tempo, é bom estar, as pessoas ficam com alegria, com satisfação. Ao final de cada trabalho nosso, há momento de nos encontrarmos, de conversarmos, de estreitarmos laço. Isso é maravilhoso, né? E eu gostaria de dizer para os irmãos que esse momento de pandemia foi um momento onde nós percebemos que esse trabalho que vem sendo realizado, ele nos deu estrutura, sabe? Ele nos deu musculatura para que pudéssemos enfrentar esse momento adverso. Lógico que tudo que se faz na igreja se faz com objetivo, 2 objetivos, né? Nós temos 2 objetivos, sempre falo isso. Temos 2 objetivos em tudo que nós fazemos e nós precisamos, né, observar a ambos. Todos 2 são importantes e fundamentais. Tudo que a gente vai fazer na igreja a gente precisa pensar. Será que atende a esses 2 objetivos? Quais? O primeiro, glorifica a Deus? O que nós temos feito tem sido para a glória de Deus? Chega até o trono da graça do nosso Deus com um aroma suave, né? É agradável ao Senhor?
Porque se não for, não cumpre esse objetivo, não vale a pena fazer. E nós devemos imediatamente rever e abandonar, se não glorifica a Deus. E o outro, que também é fundamental e que também não pode deixar de ser observado pela igreja, edifica vidas. Quer dizer, glorifica a Deus, edifica vidas, abençoa, trata, cuida, cura, pastoreia, arrebanha. Tudo que nós temos feito tem nos dado essa estrutura e essa condição. Agora, nesse momento, tudo foi colocado à prova. Bom, se não tivéssemos bem fundamentados, certamente teríamos experimentado um momento de grande dificuldade. Não, o momento foi difícil sim, mas nós superamos em Deus, nós superamos a partir da palavra, nós superamos porque nós temos vivido igreja a partir dessa palavra. E aí a comunhão dos santos, ela nos deu essa condição. Nós estivemos separados fisicamente, mas não espiritualmente. Estivemos separados sim, cada um em seu lar, mas estivemos unidos em Cristo Jesus. No grupo da comunhão, juntos, intercedendo uns pelos outros, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram, ali no grupo da comunhão. Ainda agora você vai abrir aí o grupo da comunhão, você vai ver os pedidos de oração. E aí a gente ora, a gente intercede. E também aqueles que voltam para agradecer. Quando a gente observa os grupos, né, sociais, as redes sociais, onde nós estamos inseridos, eu disse lá no início, nós nos mudamos nesse período para as redes sociais. A gente observa a igreja junta, a igreja unida, cada culto de terça-feira, cada culto de quinta, cada culto pela manhã, cada culto à noite, domingo, aniversário da igreja, aniversário da SAF, né? Então, tudo isso fala sobre esse trabalho que tem sido feito, os 4 pontos que são observados e nos dá a condição de experimentarmos com grande alegria uma igreja que é madura e que no momento de grande adversidade avança, porque está bem fundamentada. A palavra de Jesus lá em Mateus, no capítulo 7, falando sobre o fundamento, né? Os 2 fundamentos, quer dizer, uma igreja que não está baseada na areia, uma igreja baseada na rocha, que é Cristo Jesus e que é a sua própria palavra. Paulo vai dizer isso, nós somos um em Cristo Jesus. Nós somos diferentes, mas naquilo que nós somos diferentes, nós percebemos que não somos diferentes naquilo que é determinante. Não somos. Mas naquilo que nós somos iguais, nisso nós estamos baseados no que é fundamental. Nós somos um em Cristo Jesus. Eu e você. Tudo aquilo em que nós somos diferentes, nós percebemos que não é determinante. E por que nós vamos continuar juntos e vamos continuar caminhando juntos? Porque aquilo que nos une é fundamental. E tudo gira em torno disso, a vida toda. Vai orbitando, né? O senhorio de Cristo Jesus. E de Cristo todos somos servos. Todos nos percebemos iguais, como pecadores alcançados pela graça e pela misericórdia, eu e você. Não tem ninguém diferente. Não tem ninguém que não seja alvo dessa graça e dessa misericórdia e que faça parte da igreja. Nós somos um em torno da mesa proposta por Cristo, né? Do pão, o símbolo do corpo, do cálice, né? A nova aliança no sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário para perdoar pecados. Eu e você. A alegria da salvação, eu e você. Um em Cristo. Essa é a realidade da igreja. A igreja que quando ora, fala com Deus em nome dele.
que é fundamental também é que nós somos chamados para uma obra. Ele fala assim, somos chamados numa só esperança da vossa vocação. Chamados numa só esperança da vossa vocação, capítulo 4. E aí no versículo 4, aí no versículo 6 diz assim, ele age por meio de todos. Ele age por meio de todos. Ou seja, não é uma igreja de pessoas que vão até ali para assistir um trabalho. Assistir quem está ali à frente. Ou seja, na condução do louvor, da adoração, ou seja, na direção da liturgia do culto, ou seja, o mensageiro. Não, a igreja é o lugar onde Deus age por meio de todos. Nós fomos chamados não para sentarmos e assistirmos aquilo que está acontecendo ali. Nós fomos chamados para colocarmos em prática os nossos dons. E Paulo vai dizer isso também, escrevendo a carta aos Coríntios, o escritor da carta aos Hebreus deixa isso muito claro. Quer dizer, nós fomos ali para exercitarmos os nossos dons, e quando nós exercitamos os nossos dons, nós abençoamos as pessoas que estão à nossa volta. Quando nós ficamos parados assistindo, aí nós nos tornamos críticos de tudo que está acontecendo. Por quê? Porque nós não sabemos o quanto aquilo custa, a gente não sabe o grau de comprometimento que há, e aí a gente senta e a gente critica, e a gente vê defeito. Quando a gente está envolvido, a gente está trabalhando, não é que a gente não perceba os problemas, as dificuldades, nós percebemos, mas nós estamos trabalhando e focados com um objetivo. E lembra, os objetivos? Glorificar a Deus e edificar vidas. E aí esse quadrilátero ele vai atender plenamente com esse objetivo da igreja. Nos estudos bíblicos de quinta-feira, amadurecimento espiritual, do púlpito. Terça-feira, oração, culto de oração, terça-feira. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical. Vários trabalhos, que nós temos feito com respeito a discipulado. Agora mesmo, antes da pandemia, nós tínhamos começado uma turma, e nessa turma de discipulado nós tínhamos um número de irmãos felizes por estarem participando ali. A classe para novos irmãos, novos crentes, Então, esse trabalho e da comunhão, eu já falei, cada evento, cada trabalho que a gente faz é com esse objetivo, estarmos juntos, unidos, sempre observando, olhando para cima, mas nunca perdendo a visão horizontal, não é porque a gente está com essa visão vertical que a gente perde a perspectiva horizontal. Esse movimento deve ser sempre observado, sempre nesses dois sentidos. Nós somos chamados para uma obra, eu e você, e nós temos feito essa obra, e quando a gente chega lá domingo, a gente vê o pessoal lá trabalhando, os diáconos, a gente vê lá o pessoal, a equipe, o ministério das Dorcas, a gente vê os presbíteros que se empenharam no decorrer desses dias para que a igreja continuasse caminhando, não medirem esforços, novos ministérios que surgiram, gente que ajuda a gente. Ei, você não está só. O ministério mesmo das redes sociais, isso são ministérios que surgiram nesse momento, mas eles surgem porque essa igreja está viva, Então esses brotos que vão nascendo a partir de um caule vivo, bem plantado, bem arraigado, que tem as suas raízes lá no ribeiro, E aí mesmo no momento de sequidão, como disse Jeremias, ainda assim dão fruto, suas folhas não murcham. Portanto, nós somos uma só família. Nós somos a família da fé. Nós somos a família da fé. Todas as vezes que nós realizamos um trabalho, todas as vezes que nós fazemos alguma coisa, nós fazemos sem perder de vista que estamos fazendo no seio da família.
Eu costumo dizer para as pessoas que vão se aproximando da nossa igreja, tem um monte de gente assistindo a gente agora pelas redes sociais, que não fazem parte da igreja. Eu falo para quem vai chegando lá para a igreja, né, está se preparando para batismo, está se preparando para ser recebido, vindo de outras denominações, ou até mesmo de outras igrejas da nossa denominação, eu costumo dizer para elas assim, e todas estão aí para testemunhar isso. A nossa igreja é uma igreja que tem problemas e dificuldades. Por quê? Porque é a igreja militante, é a igreja composta por homens, como eu e você. Então, dificuldades nós também temos, mas, porém, entretanto, as nossas qualidades superam em muito as nossas dificuldades, mas superam em muito, porque a nossa igreja é uma igreja que em tudo que ela faz, ela observa se está sendo bem sucedida com respeito a esses dois objetivos. Essa igreja é uma igreja que glorifica a Deus. Essa igreja é uma igreja que edifica vidas. Essa igreja é uma igreja que não negocia a palavra do Senhor no púlpito. Porque a palavra do Senhor, ela serve, Paulo escrevendo a Timóteo, não deixe de ensinar, não deixe de pregar, né? Aquilo que você aprendeu das gerações passadas, né? Aprendeu de mim mesmo, diz Paulo, dos nossos líderes espirituais. Toda palavra, ela serve para a edificação da igreja, ela serve para admoestar, para exortar. Então, não negocia, né? É uma palavra que não se adequa, né? Ela não vai se moldar aos caprichos humanos, não. É uma igreja que prega a palavra. E aquele que precisa de conserto, ele vai ser quebrantado pela palavra. Uma palavra viva, uma palavra verdadeira, uma palavra que traz para o conserto, para o arrependimento, para se perceber agraciado, para se perceber tratado e abençoado por Deus. É uma igreja que ela caminha bem porque os irmãos se amam, porque os irmãos se observam, porque a liderança entendeu o chamado de Cristo Jesus, que diz assim: no meu reino maior é o que mais serve. Então não tem ninguém ali atrás de cargo para se enaltecer. Ali nós temos pessoas que se colocam à disposição do Senhor como vocacionados, entendendo que Ele age por meio deles e que Ele está em todos. Do pastor aos componentes das diretorias das sociedades, dos presbíteros aos irmãos do ministério de som, de multimídia, de redes sociais, dos professores de escola bíblica dominical a todos aqueles que têm servido ao Senhor com grande alegria, seja qual for o trabalho executado, porque na igreja, todos aqueles que exercem uma função têm como característica principal serem cheios do Espírito Santo de Deus e de sabedoria. Irmãos, estamos desfrutando, domingo foi uma bênção, te espero domingo que vem, né? Vamos ter o culto pela manhã, vamos lembrar do horário, principalmente do culto vespertino. Culto vespertino nós aguardamos ainda domingo, dia dos pais, consideramos tudo isso, era o primeiro dia do retorno, e aí nos demoramos um pouco para começarmos o culto, mas domingo que vem não, 19 horas, 1 hora só de culto, e nós temos observado isso, 1 hora. Então eu te aguardo lá
19 horas, domingo à noite, em ponto. Pela manhã, o pessoal de 50, né, anos de idade para mais. À noite, nós vamos receber, vamos estar juntos com todos os irmãos que têm menos de 50 anos. Pastor, mas eu observei algumas pessoas lá com faixa etária diferente para o trabalho que foi proposto. Eu gostaria de dizer para os irmãos que todos que estão imbuídos de trabalho, todos que estão a serviço, todos, pessoal das Dorcas, pessoal os diáconos, a junta diaconal, os presbíteros, dirigentes de culto, pregadores e pessoal do som, pessoal do multimídia e o pessoal da equipe de louvor, aí não tem essa regra. Esse pessoal está a trabalho, tá bom? Tá legal? Então, que Deus abençoe a todos, que Deus continue nos dando essa condição, com grande alegria, que nós possamos gozar a satisfação de sabermos que fazemos parte da Igreja de Cristo Jesus, ali na primeira igreja presbiteriana em Queimados. Por isso, depois dessa breve explicação, nós dizemos que é um sonho de igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. Tuas obras te coroam como uma luz de esplendor, astros, anjos, céus entoam hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar, aves e sonoras fontes formam um coro singular. Nós mortais por ti remidos, Deus de glória, Deus de amor, corações aos céus erguidos, celebramos teu louvor. Revelaste amor profundo, insondável, sem igual.